Seja muito bem-vindo, cinéfilos de sofá. Pega a pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma, finalmente, sessão aleatória. Nesse podcast a gente assiste um filme e fala sobre diversas maluquices que surgem na nossa cabeça durante a sessão. Como, por exemplo, luzes no cabelo naquela época. O Jared Leto como coadjuvante mais uma vez sendo esquecido. E o significado de MILF sendo levado muito a sério. Eu sou o Tonzeira e Andrezinho. Digo. Você se tornou imperador, ok? A partir de agora você é o imperador. Qual é o primeiro lugar que você conquistaria e colocaria o seu próprio nome? Olha aí. Andrelândia, vamos lá. Andrelândia. Existe isso. Andrelândia? Existe essa cidade, você sabe? Claro que existe. André Chandria, alguma coisa assim. É, André Chandria. Ele não chama André Chandre, não. Eu não chamo André Landry, né? Mas Mas é Andrelândia. Andria. A terra do André. Eu conquistaria, deixa eu ver, o que chamaria de Andria? A Suíça. Aí. Da Suíça. Pô, É, Suíça é moleza, Ficaria né? Conquistar. neutro, conquistaria a Suíça e ficaria lá pra sempre, lá dentro. Não queria fazer mais nada. Especial, pô. Só porque não quer arranjar encrenca com ninguém? Não quero. Exato, não, eu quero ficar de boa. Eu quero. Ia ser a conquistada mais suave que ia ter, né? Suave. Ia lá conquistar, falei, galera, era só esse Eu só. tô ali, Fique tranquilo. exatamente. Eu não preciso de mais nada. Galera, cheguei, tô aqui. Eu tô, E é tem isso aí. Não precisa se chocolate, preocupar. tem Tá tudo estação certo. de esqui pra passear. Tem tudo. Tá ótimo. É verdade, verdade. Mas desculpa interromper o andamento do coisa, mas isso é uma questão importante. Você vai querer julgar? Eu sou imperador, cara. Os canivetes passariam a se chamar André? O queijo passaria a se chamar André? O queijo suíço seria o queijo andrélico, claro. E o chocolate também, hein? Chocolate andraico. Sim. Maravilha. Ô, Xi, você que é uma pessoa viajada e conheceu o mundo, esteve em os 4 cantos desse mundo, qual foi o lugar mais exótico que você já visitou? O lugar mais exótico que eu visitei foi aqui mesmo no Brasil. Tá. Foram os Lençóis Maranhenses. Olha aí. Já fui. Que aquilo é uma coisa muito estranha, né? Você viu umas dunas enormes e como é que a água fica ali parada para explicar aquilo, sabe? É uma coisa impressionante o que aconteceu ali na natureza para causar deixar tudo ali nas circunstâncias perfeitas para acumular água. E o visual é incrível, né? Então, Dizem que é maravilhoso. Dudu, Oi. qual foi o corte de cabelo mais diferente que você já ostentou? Nunca fiz diferente. Eu não sou essa pessoa que muda, não. É lógico que na faculdade... Dudu tem o mesmo corte de cabelo desde que ele nasceu, cara. vocês Desde que foram nasceu. assim. Mas na faculdade, obviamente, meu cabelo foi raspado, né? E aí eu fiquei carequinha por um tempo. É verdade, teve essa fase aí Teve essa fase. Exato. Você não teve isso, né, André? de careca. Não É, por causa de raspar o cabelo na faculdade. faculdade. Não por causa de faculdade. Eu raspava por vontade própria, que talvez seja até mais idiota. Raspar? Como assim raspar, ué? Não raspava 0, mas raspava, ué. Máquina 3? Não, mas na faculdade não rasparam o seu cabelo. Não, na faculdade não. Foi, raspava quando gostava mesmo. Ninguém pintou um cabelo aqui? Ninguém Não. teve um jamais. moicano? Mullet? Ninguém teve um Não, mullet? ninguém. Ninguém? Meu filho tem um mullet. O Henrique tem um mulletzinho. Não cortamos ainda. Ô, Tom, Diga. qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Branco. Tá errado. Se eu tivesse visto o filme do Napoleão, você saberia. E então é isso. Eu bem que gostaria de assistir a Batalha de Peloponeso comer uma pipoquinha. Sergeant, I do not understand you. Oh, baby, please. Vamos descer todo o Rio Nilo até o Egito. E da Alexandria estaremos em casa em poucas semanas. E vamos nos reunir aos entes queridos para partilhar nossos grandes tesouros e histórias da... Sessão aleatória.
bem? Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais conquistador da Baixa Podosfera. Esse é o podcast sobre filmes e assuntos aleatórios preferidos dos generais supersticiosos que se acham filhos dos deuses do Olimpo e saem por aí fundando cidades com nomes esquisitos. E aqui no Sessão Aleatória nós já falamos sobre várias superstições, como no episódio 84 de Como Treinar Seu Dragão 3. Já falamos sobre os deuses do Olimpo no episódio 88 de Cidade de Deus e já falamos sobre a cidade com o nome mais absurdo do mundo no episódio 101 do filme Invictus. Todos esses assuntos maravilhosos nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E o filme de hoje é Alexandre, um épico cinematográfico sobre uma das figuras mais fascinantes da história da humanidade aí, ó. Esse filme foi sorteado do melhor baldinho do Sessão Aleatória, como nós já sabemos, que é o meu baldinho de sugestões. Nesse caso, eram filmes baseados em personagens históricos. Tinha colocado lá o Napoleão, né, o filme recente aí do Ridley Scott. Tinha a Maria Antonieta, da Sofia Coppola, e tinha o Elizabeth, com a Cate Blanchett. E claro que tinha esse aqui, que era o único que eu já tinha visto, e que era o que eu menos queria ver, né, e é o que saiu, confirmando mais uma vez aí a maldição do Sessão Aleatória. Nós assistimos esse filme maravilhoso. Então, bora falar do filme, e eu tô com a voz um pouco complicada, porque eu tô saindo de uma gripe meio hardcore aqui. Teve um dia que eu não tinha voz nenhuma, zero. Então eu tô aos poucos aqui recuperando. Bom, então bora falar do filme. Alexandre é um filme de 2004, dirigido pelo Oliver Stone, com o roteiro do Oliver Stone, Christopher Kyle e Laeta Kalogridis. O filme estrela o Colin Farrell como Alexandre o Grande, Angelina Jolie como Olímpia, o Anthony Hopkins como Ptolomeu, a Rosário Dawson como Roxana e o Val Kilmer como Felipe. Vamos começar falando aqui sobre o diretor, aqui, ó, Oliver Stone. Esse cara é um diretor, produtor e roteirista americano, nascido em 1946 em Nova York, tem uma biografia bem curiosa. Ele entrou para a Universidade de Yale em 1965, aos 18 anos de idade, num programa para dar curso de inglês para as crianças em Saigon, no Vietnã. A guerra já vinha rolando lá desde 1954 e tinha todo aquele esforço dos Estados Unidos de dominar culturalmente também o Vietnã, né? A gente viu esse negócio naquele filme Bom Dia Vietnã, tem isso, né? O Robin Williams vai lá dar aula de inglês para conhecer a menina vietnamita lá, você lembra disso? Eu não tava nessa gravação não, mas eu vi o filme. Isso, então esse Oliver Stone era isso aí, né? O cara foi lá, molequinho, pra dar aula. E depois disso, ele resolveu se alistar no exército, pra entrar pra guerra. E serviu em várias unidades de combate entre 1967 e 68. E essa experiência influenciou muito a visão de mundo dele, né? Então, voltando da guerra, ele decidiu sair da Universidade de Yale. E ele optou por estudar cinema na Universidade de Nova York, onde ele foi aluno nada menos que do Martin Scorsese. E aí? Então. Achei que eles eram contemporâneos. Eles são contemporâneos. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Exato. O Scorsese é bem mais velho. Mas logo ele começou a dirigir curtas e alguns filmes de baixo orçamento. Que o primeiro trabalho dele como diretor foi um filme de horror chamado Seizure, 74, que ele dirigiu e roteirizou. Mas o primeiro sucesso dele foi um filme chamado O Expresso da Meia-Noite, de 78, pelo qual ele ganhou o primeiro Oscar de roteirista, né? Ele foi roteirista desse filme. Foi aí que a carreira dele como roteirista decolou. É dele também o roteiro do Scarface, de 83, e acreditem se quiser, ele também é roteirista do Conan o Bárbaro, de 82. Clássico, maravilhoso. E logo ele se estabeleceu como cineasta de destaque, que é o primeiro sucesso dele na direção foi Salvador, O Martírio de um Povo, de 86. Que foi seguido pelo aclamado Platoon, também de 86, né? Esse é um enorme sucesso de bilheteria. A gente já colocou o Platoon em algum baldinho? Eu acho que não, cara. Acho que já, não? É, se não tiver, a gente bota lá, que fica mais um voto pro Platoon, pronto. Vou colocar lá, Chico? Bora lá. Baldinho Mega Blaster Platoon. Aí, pronto. O Platoon foi um enorme sucesso de bilheteria e ele rendeu o Oscar de melhor diretor, né? E foi seguido por outros grandes sucessos aqui. Teve o Wall Street, Poder e Cobiça, de 87, e o Nascido em 4 de Julho, de 89. Esse é um filme bad vibes, caramba. Né? Pra caramba. Ao longo da carreira, o Oliver Stone dirigiu vários filmes impactantes e algumas vezes polêmicos também. Ele fez o The Doors, de 91, o JFK Pergunta Que Não Quer Calar, de 91 também, Assassinos por Natureza, de 94. Filmão. Filmaço, isso é bem legal também.
Um Domingo Qualquer, 99, As Torres Gêmeas, de 2006 e Snowden. É o Domingo Qualquer, você pode botar no meu Mega Blaster. Pode botar no Mega Drive, é um filmaço também esse. É um filmaço, Muito Domingo bom. Qualquer. Ele também fez aqui o Snowden, Herói ou Traidor, 2016. E ele também dirigiu vários documentários aqui, ó. Ele tem o Comandante, de 2003, e Ao Sul da Fronteira, de 2009, que reflete um pouco a visão política desse cara, né? A admiração dele por líderes como Fidel Castro e Hugo Chávez. Em 2017, ele lançou Entrevistas com Putin, uma série de entrevistas aí com o líder russo, e o seu trabalho mais recente, que também é um documentário, é o Nuclear Now, de 2022. Fala da possibilidade de combater as mudanças climáticas utilizando energia nuclear para substituir combustíveis fósseis. Então vamos agora para o nosso querido quadro Viu Não Viu, onde a gente fala sobre alguns trabalhos que a gente viu e outros que a gente nunca ouviu falar das estrelas desse filme. Você viu ou não viu? Começando aqui com o Colin Farrell. Esse cara é um ator irlandês nascido em 76, em Dublin. Ele conta que decidiu se tornar ator quando ele assistiu a uma performance do Henry Thomas no ET, o extraterrestre. Olha aí. Ele ficou tão emocionado que ele falou, eu quero ser igual a esse cara. Daí ele entrou pro Gaiety School of Acting, em Dublin, e começou a fazer algumas pontas em séries de TV, mas ele acabou largando a escola quando foi escalado pro papel de Danny Byrne na série Valley Kiss Angel. Nossa senhora, o que é isso? Não faço ideia. Essa série estreou em 98. Não deve ter sido só na Irlanda. A curiosidade aqui, ó. Lá por volta de 93, esse cara chegou a fazer audição pra fazer parte da Boyzone, uma boy band. Você conhece aqui, Tom? Você que é o cara das boy bands? Bom, o Boyzone é meio conhecido, sim. Conhecido? Ah, é? Era, pô. Pô, então. Ele teria sido mais conhecido ainda se o Colin Farrell tivesse entrado, pô. Vacilo. Deixaram passar esse talento aqui. Pô, eu sempre confundo, peraí, deixa eu só tentar lembrar. Qual é a música do Boyzone, você quer lembrar? Porra, lógico que não. Boyzone, que é isso? Boyzone era gigante. O cara tá maluco. Depois você passa pro André tocar no final do episódio. Boyzone, pra quem não sabe quem é Boyzone, tem aquele clipe do YouTube que tem só o Bono no Vox e ele tá andando pelas ruas de Nova York dirigindo um carro, e aí, não dirigindo um carro, né, sendo motorista de um carro, e vai acontecendo algumas coisas durante o clipe, e o clipe da música Sweetest Thing. Que tem? Já vi. E aí, o grupo que fica no fundo, atrás dele, falando Oh, you're sweetest thing, é ele, é o Boyzone. Ah, mas eles não estão na Olha música, aí. pô. Não, Eles estão no clipe. Não, mas a música deles, eu achei aqui, ó. Tem uma música aqui no Spotify. Realmente, esses caras parece que são conhecidos aqui, ó. Picture of You. Tô falando, Tem pô. 100 milhões de plays aqui no Spotify, pronto. Aí tem No Matter What, é a outra música. Tem várias aqui, na verdade. Pô, Eu tô falando, aí. pô. É, então. Tá bom. Boyzone, fica aí, ó. Eu manjo. Você manja, né, pô? Olha só, a estreia no cinema do Colin Farrell foi no filme Zona de Conflito, de 99, e ele continuou fazendo pontas em filmes e séries de TV até que ele teve o primeiro papel de destaque no ano 2000, no filme Tigerland, A Caminho da Guerra, filme do Joe Schumacher. E foi a partir daí que ele ganhou notoriedade, né? Apareceu em grandes produções. Aí ele veio A Guerra de Heart, 2002, o Minority Report, 2002, e Por um Fio, 2002 também. Pois 2002 foi o ano do Colin Farrell, pelo jeito. Daí ele também teve um papel de destaque como antagonista, olha aqui, ó, Mercenário, no Demolidor, de 2003. Filmaço, com Ben Affleck e a Jennifer Garner. Nossa senhora, foi um fracasso completo esse filme. Mas ele se redimiu em 2004, quando ele teve uma performance muito elogiada na Casa do Fim do Mundo. Não faço ideia de que filme seja esse. Também não. Os próximos projetos dele foram todos fracassos comerciais, inclusive esse filme que a gente vai falar hoje, né, o Alexandre, de 2004. Spoiler aí. E o reboot da série de TV dos anos 80, Miami Vice, de 2006. Você viu isso aqui, Xi? Com o Colin Farrell? Não vi, não quis ver. Não. Você não quis ver, né? É o Colin Farrell e o moço que faz Ray, esqueci. Faz o quê? Aquele filme Ray, do Ray Charles, eu esqueci o nome dele. O Jamie Foxx. Jamie Foxx, isso aí.
Pô, tem que ver esse filme, pô. Jamie Foxx é legal. Veja bem. Talvez não, hein? Não só bem, por né? causa do ator. Não é só porque o ator é bom, quer dizer que o filme é bom, não, verdade, tá? Já Não é? caímos nessa várias vezes. Porra. Olha aqui, ó, eu tenho uma listinha aqui de alguns filmes do nosso amigo Colin Farrell aqui, ó. Na Mira do Chefe, 2008, Força Policial, aí tem o Imaginário do Dr. Parnassus, 2009. Nossa, ele fez o reboot do Total Recall, 2012. Como é que chama? Vingador do Futuro. Sim, foi ele que fez. Nossa, isso é muito ruim, Terrível, gente. Pelo amor terrível. de Deus, é horrível. Ele tá aqui no Animais Fantásticos e Onde Habitam, né, 2016, e o Dumbo, de 2019, aí, o live action. Né, em 2022, o Colin Farrell emplacou 2 papéis muito elogiados, que foram o Pinguim, né, no filme do The Batman, filmaço, Sim. e que inclusive vai virar série agora, né? Vai ser a série do Pinguim. Se não me engano, já começou já. Já começou a passar? Acho que já. Ou então já tá pra sair aí, né? E ele fez pra os sair, eu Banshees de Inisherin, que ele foi até indicado ao Oscar de melhor ator. Né? Isso Olha é aí. surpreendente. Surpreendente mesmo. Foi ganhando experiência, né? Pois é, né? Mas nós não vimos o Colin Farrell num filme chamado Artemis Fowl, O Mundo Secreto. Esse é o filme da Disney, de 2020, dirigido pelo Kenneth Branagh, que eu nunca ouvi falar. Vocês já ouviram falar disso aqui? Não, porque é infantil, né? Provavelmente o É público infantil? Não somos Não sei se é como infantil não, que é um jovem prodígio Não é não? criminoso persegue uma sociedade secreta de fadas para encontrar seu pai desaparecido. Você acha que isso não é infantil? Se você não ficou com vontade de ver esse filme ou com essa sinopse aqui, eu não sei de mais nada. Olha, vamos falar de uma das atrizes de maior destaque da história de Hollywood, Angelina Jolie. Ela é considerada parte da realeza de Hollywood, né? Ela nasceu em Los Angeles em 75, fez sua primeira aparição no cinema ainda criança, aos 7 anos de idade, fazendo uma pontinha num filme chamado Looking to Get Out, de 82, ao lado do seu pai, o ator Jon Voight. Mas ela só decidiu seguir carreira de atriz aos 16 anos, e aí ela começou a atuar nos filmes estudantis e videoclipes. O primeiro papel dela profissional mesmo, né, que ganhou dinheiro, foi no Cyborg 2, de 93. Cara, eu não sabia que ela era filha de Jon Voight. Você não sabia que ela era filha do Não Jon sabia Voight? que ela era de Jon Voight. É conhecida. Caralho. Porque ela é tretada com ele, né, Não, na cara. verdade, né? Exatamente. Ela é tretada com ele? Eu sabia nem que ela era filha. Ela foi tretada com ele durante muito tempo. Tanto que quando o Jon Voight apareceu no Tomb Raider, acho que no 1, no 2, não lembro qual, né, foi o maior acontecimento, porque ninguém achou que ela fosse trabalhar Entendi. com o pai, né? Ele faz muito vilão. É dificílimo encontrar alguém que não esteja tretado com o John Voight. Que isso? Por quê? Ele é treteiro? Não sabia falando disso, que ele é um não. cara muito difícil. Eu não sabia também, não. Pra tratar com a filha tem que ser muito Deve difícil ser, mesmo. né? Deve ser aqueles pais babaca também, né? Pode ser, Pô, babaca. botou a menina pra fazer o filme com 7 anos de idade, pô. Mas aqui, ó, ela fez esse Cyborg 2, mas o filme foi tão merda que ela ficou traumatizada com o resultado. E ela ficou 1 ano sem fazer nenhum teste, nenhuma audição, nem nada. Falou que não chega desse negócio de atriz, esse filme bosta. Só que aí depois ela conseguiu um filme melhorzinho aqui, ó. Ela conseguiu entrar no Hackers, Piratas de Computador. Não existe nada mais anos 90 do que isso. É Esse filme verdade. de 95. O filme também foi um fracasso completo, só que a atuação dela chamou a atenção do público e colocou a Angelina Jolie no mapa de Hollywood, né? E foi aí que ela conseguiu papéis de maior destaque, até que veio o primeiro sucesso, que foi o Garota Interrompida, de 99. Aí ela ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Aí foi isso aí que deu o salto na carreira dela, passou a ser uma estrela de Hollywood. Antes não teve aquele colecionador de ossos? Foi depois. Eu acho que não, Filmaço acho que isso aí já também. foi depois, viu? Esse colecionador de ossos, eu acho que ele é mais recente. Com Denzel. Isso foi naquela época do Seven, que teve essa moda de filme. Foi. É. De serial Nenhum killer. supera o Seven. Pois é, mas esse é legal também. Aí ela fez aqui, ó, Lara Croft Tomb Raider 2001, e a continuação, né, Tomb Raider A Origem da Vida, de 2003. Esses filmes são bem ruins. Aí veio o Senhor e Senhora Smith, de 2005, que é o filme que ela talaricou o Brad Pitt, não é isso? Foi, acho que Por foi. isso aí. Por isso É, aí. o cara parece era que sim. casado com a Jennifer Aniston, e aí não ficou mais casado, digamos assim. Foi nesse aí. Aí veio o Procurado aqui 2008, depois Salt 2010, Malévola 2014, aí teve um 2 aqui, Malévola 2, Dona do Mal. Esses filminhos aqui, né?
Agora, eu não vi, Angelina Jolie, não sei se vocês viram, tá? Eu não vi o Eternos, 2021. Também não vi, não. Foi o papel mais recente dela e é um desses filmes da MCU aí, perdidaço, né? Ninguém viu, ninguém falou desse filme. É outra Paranauê, destoa bastante do resto do MCU. Mas é parte do MCU, ou não é? Então, se eles quiserem, pode ser. Se eles quiserem ter continuidade, né? Não. Depende da boa ficou vontade. no limbo. Porque apesar de ser um filme muito bem feito, ele foge muito de todos os conceitos do MCU, dos roteiros do MCU. É uma história muito, muito diferente e bem profunda. Tem uma profundidade muito maior também. Então, assim, acho que não vai pegar, não. Ficou no limbo. Realmente, eu não lembro nem de ninguém ter falado nada desse filme na época que saiu. Isso passou batidaço. Exato. Ó, vamos lá então. Sinopse do IMDb do Alexandre. Alexandre, o rei da Macedônia e um dos maiores líderes militares da história da guerra, conquistou grande parte do mundo conhecido. Sinopse, né? Essa é de história, né? É isso aí. É, também aqui, ó, não tem muito, né? É meio que isso o mesmo. fato Olha aqui, de ó. ter Eu fiz... colocado do mundo conhecido foi bastante prudente da parte do IMDb. Mas exato. Tipo, era o mundo do cara, né? Era o mundo dele ali. Ó, o Alexandre é o príncipe da Macedônia, filho do rei Filipe II e sua esposa Olímpia. Desde muito jovem, lhe instila um senso de destino e ambição. Depois da morte do Filipe, o Alexandre assume o trono aos 20 anos de idade e começa uma audaciosa campanha militar para unificar a Grécia sob seu comando. Vitorioso, ele se vira então para o leste, visando derrotar o maior império da época e históricos arquirrivais dos gregos, que são os persas, liderados pelo rei Dario III. Após uma das mais sangrentas batalhas da história, o Alexandre vence os persas e domina a lendária cidade da Babilônia, superando em muito os feitos dos seus antepassados. Mas sua ambição, aparentemente sem limites, o leva cada vez mais para o leste, além das fronteiras do mundo conhecido, liderando seu exército numa série de batalhas épicas enquanto é atormentado por complicados relacionamentos com sua mãe, sua esposa Roxana, os líderes do seu exército e os líderes do seu exército, incluindo seus amigos de infância Ptolomeu, que se torna seu principal conselheiro, e Hefestion, que é também o grande amor de sua vida. E é isso o filme, né, minha gente? Vamos lá, vamos fazer nossa rodada de opiniões aqui. Ô Tom, você já tinha assistido aí o Alexandre? Já, ele saiu na época que eu estava no cursinho. E aí o da professor... gatilho de cursinho. E aí o professor falou, vamos um dia aí assistir filme. O cursinho que eu fazia era um cursinho muito foda. Cursinho da Poli. Inclusive, lá que eu conheci a minha grande amiga, Gabriela Prioli, que era da minha sala. Olha aí! Pra variar, vão conhecendo todo mundo, morando perto de todo mundo. Olha aí. Chama Era brother da Gabriela Prioli. Sua amiga. O início de uma belíssima amizade. Que beleza, olha aí. E todo dia no final do dia sempre tinha um filme pra ser exibido, então a gente ia num cinema que tinha lá próximo, e aí tinha o Alexandre o Grande, e eu lembro que já em 2004 eu dormi no filme. Não, mas peraí, tinha um filme pra ser exibido, era parte da aula ou você fugiu da aula pra ver filme? O que rolava? Tinha um programa de aulas e tinha os caras encaixavam alguns filmes, principalmente para conseguir contextualizar alguns conceitos de geopolítica, de história, de outras coisas para conseguir facilitar o aprendizado ali. Então ajudava bastante. Tinha o filme... Mas parabéns pro professor. Porque era filme que tava no cinema, não era filme que o cara levava pra assistir na sala. O cara levava pro filme. E aí? Mas aí... Tinha uma sala de cinema já no próprio cursinho. Simples, né? Obviamente simples. Mas de vez em quando o filme tinha acabado de sair, por exemplo, a gente ia no cinema mesmo. E aí o professor, no final, ia lá e fazia, foi assim, foi assado, foi mais ou menos assim, foi mais ou menos assado. E eu lembro que lá pro final do ano ia sair esse filme aí. E esse filme não me pegou. E 20 anos depois estamos aqui e ele continua sem conseguir me pegar. Tá certo. E você, Dudu, já tinha visto, Alexandre? Esse filme pegou o meu tempo de vida.
Ah. 3 horas e meia. Mas você Foi é isso que um esse filme louco, pegou. você é completamente maluco. Você Eu não assistiu a sou versão de louco. 3 horas e meia? Eu não sei, eu assisti a versão disponível gratuita. É isso que eu assisti. Gente do Três céu. horas e meia. Você assistiu a versão do diretor? Não, é outra, né? Porque é outra 3 horas e versão. meia essa merda. É Exato. aquela porcaria de versão do diretor. Eu vi que tinha essa, eu falei, eu não vou ver Esse nem é do fuder. Alexandre Grande mesmo. Esse. Aí é o gigante, né? Alexandre o Gigante, isso aí. 3 horas e meia de Alexandre Alexandre na sua enorme. cara. Alexandre o Longo. Foi isso mesmo. E assim, puta, o cara não tava na. O Colin Farrell, ele virou um bom ator logo bem depois, né? Porque. Tamo no aguardo também. Difícil aguentar. O Jared Leto não ajudou também, não. Eu nem sabia que era ele. Depois eu descobri, eu falei assim, esse cara é Ah, isso, conhecido. você também esqueceu. Eu também esqueci. A gente esquece cara é- completamente que o Jared Leto era coadjuvante de grandes filmes. Eu lembrava da cara dele ali, mas eu falei assim, quem que é esse cara? Ele tá toda hora ali, um coadjuvante importante. Não sabia que era o Jared Leto. Cara, então, o melhor ator do filme é o Val Kilmer. Que É o Bucéfalo. Que entrega o melhor. Grande Bucéfalo excelente. É. O Bucéfalo tem uma boa cena de atuação na morte, Sim, né? né? Ele morre, Ele ali, morre. né? De uma forma dramática. Mas assim, cara, não dá. É um filme que pega os atores que estavam conhecidos na época ali, famosos por algum momento, mas não deu liga mesmo. É, não tem Sabe? química, né? Nada não tem encaixa com química. nada. E aí, apesar da história ser grandiosa, bem produzido, né? Acho que a química dos atores não funcionou. Acho que foi isso. Tá certo. E você, Chi? Péssima escolha sua. Pelo menos eu me sinto menos mal de falar o que eu vou falar agora. Que eu me lembro de ter visto esse filme lá acho que foi em 2007, 2008 mais ou menos, que eu vi um DVD. E eu não tinha gostado. E aí quando a gente marcou de reassistir, que eu lembrei que ele tinha 3 horas e eu lembrei que eu não tinha gostado, eu falei, não vou conseguir ver esse filme. Não, tem que ser um filme. Velocidade 2 Aí o que eu vezes. fiz? Assisti 2 filmes no lugar de um. Assisti um filme chamado The Post com a Meryl Streep e o Tom Hanks. E assisti um outro filme argentino chamado Descanse em Paz. Nesse tempo que levaria pra assistir o Alexandre. E aí teve a nossa gravação foi remarcada, né? Tivemos mais uma semana. Aí eu falei, agora eu vou assistir. Só que apareceu a chance de assistir Guerra Civil no cinema. E aí o que eu fiz? Eu fui no cinema. Então, tô aqui falando que eu vou usar da memória pra falar sobre o filme, mas eu lembro que eu não gostei, mas eu lembro que tinha cenas impressionantes, assim, aquela cena da batalha que abre o filme é impressionante. Não fez dever de casa. Eu acho que era bem historicamente correto, inclusive, né? Eu lembro que a pessoa comentava que, apesar de ser meio pretencioso, as cenas exageradas e tal, mas que ele era bem historicamente correto. Mas é só isso que eu lembro. E eu ando meio sem paciência de ver esse filme com muito homem fazendo omisse, sabe? Gritando, matando, se esbosteando. Problema, deixa pra lá. Então, eu confesso que não posso falar do filme porque eu vou lembrar apenas de algumas cenas. Tá certo. O negócio é o seguinte, eu que botei esse filme no baldinho, mas eu vou te falar, viu? Também não vi. Foi duro. Não, eu vi, mas eu fiz igual, eu peguei igual o Dudu, eu vi o filme ali e falei, 3 horas e meia, eu falei, não, pera aí, eu já vi esse filme no cinema, esse filme não tem 3 horas e meia, nem fudendo. E aí eu fui atrás pra ver aqui, é porque ele tem 4 versões, ele tem a versão que foi pro cinema, né? Nossa, velho. Ele foi a versão que foi pro cinema de 2004, depois ele tem a versão do diretor de 2005, aí tem a versão final de 2007 e tem a versão Ultimate, 2014. Ultimate. Longuíssimo. E eu acho que ele vai ficando maior, eu não sei. Tá merda. Eu falei, não, peraí, vocês estão de sacanagem. Aí eu fui ver a versão, consegui achar a versão do cinema, que era a que eu tinha visto, e que certamente é a pior delas. Então, não sei também se as outras melhoram muito. Mas esse filme ele Os tem um atores problema. não mudam, não melhoram, não. Os atores não mudam, exato, é isso que eu ia falar. Porque esse filme tem um problema, já começa com um problema sério, que é o seguinte: a culpa é do Alexandre, porque esse cara, ele tinha. Alexandre. Esse cara, ele tinha 22 anos quando ele virou o rei da porra toda e 25 anos quando ele conquistou o mundo todo, praticamente. Morreu com 30. Então, aí você pensa, o cara era um gênio militar, dizem que era o maior gênio militar da história, não sei, o cara era filósofo, diplomata, cientista, não sei o quê. Agora, me fala que ator de 20 e poucos anos que passa credibilidade num papel desse. Não existe. Não passa, entendeu? difícil. O cara de 25 anos hoje em dia, difícil. tá jogando videogame e fazendo dancinha de TikTok, pô. Então, assim, é complicado. Aí bota o Colin Farrell com, né, a sua peruquinha
pra ser filho da Angelina Jolie. Aí, cara, já desmerdaram tudo, porque assim, não passa credibilidade nenhuma, né, cara? Não passa, não compra passa, esse velho. cara como Alexandre, né? Compra, não Até porque compra. eu acho que ele tem a idade da Angelina Jolie, se não menos, um pouquinho menos. Ai, cara, é muito complicado isso. É muito complicado. Eu assisti uma entrevista do Oliver Stone falando disso, né? E o cara, obviamente, que o cara estava entrevistando, era com os três, a entrevista era os três. Era o Oliver Stone, o Colin Farrell e a Angelina Jolie. Angelina Jolie. Aí o cara dá aquela zoada, né? Fala, pô, eu nunca ia imaginar o Colin Farrell como filho da Angelina Jolie. Aí eles começam aquelas viagens de, cara, é porque ela era jovem por dentro, então eu queria mostrar a juventude dela, e o cara, sabe, ele era um cara muito maduro pra idade dele, então certamente, e sabe-se lá também, né, naquela época, sei lá que idade erro tinha essa mãe dele também. elenco. Mas assim, é uma escolha muito esquisita, né, pra você pôr num filme, pô. Não faz muito sentido. Então esse filme tem esse problema aí. E o Alexandre é muito esquisito no filme também, né? Porque aí eu não sei se é tão realista assim, sabe, Xi? Eu acho que ele botou o cara tão inseguro ali, meio vacilão, né? Ele não passa a ideia de ser um cara determinado ali, né? Não digo com relação ao personagem, né? Mas a guerra e tudo. Não, sim, é verdade. Nas cenas de batalhas é o que tem de melhor nesse filme, e inclusive são pouquíssimas. E a parte mais legal do filme tem umas cenas impressionantes, com os elefantes ali também no final e tal. Então, nisso o cara sabe fazer, né? Mas não passa a credibilidade, que você não compra aquele Alexandre de jeito nenhum, né? Então, aí fica difícil mesmo, pô. Complicado esse filme. Eu vou dizer o seguinte, se for assistir, assiste a versão menor, porque pra você passar menos raiva, porque eu não sei se esse filme vale mais meia hora não, cara, pra ver se melhorou. Eu não acho que melhora muita coisa também. Ele finalmente desafiou Dario a entrar em combate no coração do Império Persa, perto da Babilônia. Foi loucura. Éramos 40 mil contra 250 mil bárbaros. Era o dia que Alexandre havia esperado toda a sua vida. Alexandre, filho de um deus. Era um mito, é claro. Pelo menos isso começou como um mito. Eu sei. Eu estava lá. Bom, é isso então, né? Vamos falar aqui de história de produção, do Alexandre, filmaço. Olha aqui, ó, Oliver Stone sempre teve interesse pela vida de figuras históricas e seu impacto na sociedade. E ele conta que desde criança era fascinado pela história do Alexandre o Grande e já tinha lido uma biografia dele, né? Então ele meio que sempre quis contar a vida, né, do Alexandre no cinema. Daí em 89, um produtor alemão entrou em contato com ele propondo fazer um filme. Só que o Oliver Stone falou que na época era impossível fazer um filme assim, porque não existia efeito digital, né? Então ele não via muito como conseguir filmar alguma coisa na escala que ele deveria, né, que ele achava que deveria ser essa história, porque é uma história, né, que tem batalhas épicas e tudo mais. Só que ele ficou com essa ideia na cabeça e conta que em 95 teve uma segunda tentativa de tirar o filme do papel, quando ele conversou com o Tom Cruise, né, contou, eu tenho esse filme aqui, Alexandre, aí o Tom Cruise ficou maluco, falou, pô, vamos fazer o filme e tal. Só que o Oliver Stone não tinha o roteiro ainda. Então a coisa acabou que não foi pra frente, né? Ele não conseguiu terminar o roteiro, Tom Cruise foi fazer outras coisas, então acabou que morreu a ideia. E daí chegou num certo momento que o Oliver Stone falou assim, ele conta isso na entrevista, ele fala, ficando meio velho, que não sei o que, então assim, se eu tiver que fazer esse filme, tem que ser agora, enquanto ainda tem energia pra fazer. Dirigir um épico em larga escala, né, filmando em vários lugares e tal, ele falou, pô, isso aqui é uma coisa pra fazer enquanto tem pique, né, não vai durar muito. E foi nessa época que ele conheceu o Colin Farrell, provavelmente numa festa, né, e os dois muito chapados, só que ele ficou impressionadíssimo com o cara. Falou, nossa, um dos melhores atores que eu conheci na minha vida. Muito chapado. Né? Imagina como é que foi esse encontro dos dois. Mas o Colin Farrell era um cara que vem do teatro, né, e daí o Oliver Stone falou, não, perfeito, você pro Alexandre, não sei o que e tal, vamos fazer o filme.
nada disso aqui tem data de nada, porque tudo isso é o Oliver Stone falando em entrevista, né? Então vai saber também se é verdade, mas não tem documentação nenhuma. É a memória do cara sobre o que aconteceu. Daí ele disse que foi fazer o tratamento inicial do roteiro, né? Escreveu lá como é que ele acha que seria a história, né? Que ele queria contar e tal, e trouxe esses outros dois roteiristas, aí, o Christopher Kyle e a Laeta Kalogridis, pra detalhar as cenas, né? Escrever as cenas, os diálogos e tudo mais. Para manter a fidelidade histórica, o filme contou com a consultoria de um professor da Universidade de Oxford, um cara chamado Robin Lane Fox, que inclusive foi um dos mais importantes biógrafos do Alexandre o Grande. Então o cara sabe o que tá falando, né? Aí, ó. Pois é, então teve esse cuidado, só que o problema é que o roteiro acabou mais focado na vida pessoal dele, né? E isso é complicado, porque é óbvio que é tudo ficcionalizado ali, né? Exato, porque ninguém sabe. O diálogo do Alexandre o Grande com a mãe dele, que é da idade dele, sabe? Tipo, Não tem registro disso, não, é histórico. não tem como registro de nada. saber. E isso acabou gerando também uma série de controvérsias, né? Porque aí, pô, você abre, né, espaço para qualquer pessoa ir lá e reclamar. Tem uma questão em relação a esse filme que o Alexandre o Grande é retratado como bissexual. O que, apesar de ser reconhecido como característica comum da sociedade da época, Na época, parece que não é consenso. Mas o especialista em Alexandre o Grande botou o cara lá bissexual. Então, pô, alguma razão tem. Era assim, eles não tinham essa questão. Só que teve aí grupos de ativistas, aquelas bobagens de sempre, né? Gente que processou o filme porque tá distorcendo a história, não sei o que e tal, mas acabou que ficou... Foi uma ameaça de processo, acho que não rolou nada. Besteirada de sempre. O filme também atraiu algumas críticas, essa aqui eu achei mais pertinente, pela forma como ele representa as sociedades orientais, né? Porque ele meio que mostra mesmo como se os gregos e os macedônios fossem uma civilização mais avançada, né? Eles chegam lá e eles... Tudo bem que ele mostra eles preconceituosos ali, falando dos caras, mas o filme também meio que mostra os persas, né, os indianos e tudo como uma civilização menos avançada, o que não é verdade. Então isso aqui também já é uma questão mais de eurocentrismo mesmo. O filme também foi acusado de dar certa passada de pano aqui ao omitir uma série de atos brutais cometidos pelo Alexandre, né, contra os povos que ele dominou. Isso é interessante porque tem um documentário da Netflix que chama Alexandre, a Origem de um Deus, um negócio assim. É um documentário... A Origem do Grande. Não. Esse documentário conta a época que ele assumiu o trono lá e a guerra contra os persas. E mostra que ele tinha um lado brutal mesmo. E tinha que ter, né? Os caras que dominam metade do mundo não eram um cara iluminado ali, tipo, né? Filósofo, não sei o que. Ele tinha esse lado, mas ele também, ele cortava a garganta dos caras, mutilava todo mundo, incendiava a cidade e tal. E essa parte realmente no filme fica muito de leve ali, né? Então parece que o Oliver Stone tem uma admiração mesmo pelo cara. Então, enfim, fica esses pontos aí pra assistir criticamente o filme. Bom, qual foi o resultado então desse negócio? O filme chegou às telas dos Estados Unidos em novembro de 2004 e no Brasil em janeiro de 2005. O filme teve um orçamento de 150 milhões de dólares e rendeu nas bilheterias 167 milhões, o que provavelmente não foi suficiente nem para recuperar os custos de produção, né? Porque você tem o custo de produção, divulgação e tudo mais. Então foi um belo fracasso. A crítica especializada também foi bastante dura com o filme aqui, ó. Embora os críticos tenham elogiado a escala e qualidade da produção, principalmente as cenas de batalha, que realmente são impressionantes, muitos consideraram a estrutura não linear do roteiro e o foco na vida pessoal e inseguranças do Alexandre como escolhas ruins, que enfraqueceram a obra. O filme acabou virando motivo de piada, ele também foi indicado em 6 categorias naquele prêmio idiota lá do Framboesa de Ouro, piores filmes do ano, incluindo pior filme, pior ator, não sei o quê. Mas eu vou te falar que eu acho esse Framboesa de Ouro uma coisa extremamente mau gosto. Eu acho que isso é uma piada velha, de outra época, que não faz sentido hoje em dia, porque é uma zoeira de Hollywood, é meio que uma piada interna. Só que você eternizar um filme como o pior filme do ano, tudo bem, esse filme pode não ser muito bom, mas ele não é o pior filme do ano, vai. Com o pior filme do certeza ano não. é Sharknado, sabe? Não Pneu é Assassino. Não é o filme do faz Oliver isso. Stone, né? É esculacho isso aqui, pô. Não fala essas coisas. O quê? O Dudu ficou ofendido com O isso. Sharknado do Pneu Assassino. Você nem viu o Pneu Assassino.
pra você falar. Não, o que eu tô querendo dizer é que você não pode pegar um filme Eu da sei. produção dessa, sabe? É uma É que mega eles fazem produção, uma. pô. É igual aquela premiação lá do cientista que os caras. Ah, o Ig Nobel. Ig Nobel, pois é, O ué. pessoal tipo falou isso. lá no PDG isso aí. Exato. Pode ser, né? É que isso aqui é meio que... É como você fazer uma zoeira. Não acho que o resultado tenha sido tão ruim assim. Enfim. É porque essa premiação é para os filmes que chamam a atenção, entendeu? Que querem ser, né? Isso. grandiosos. Talvez uma Então, coisa de filme pretencioso também, né? O bem filme pretencioso, é o né? filme que tem um destaque, que tem uma divulgação, que tem uma É. expectativa no público, entendeu? É, mas eu acho difícil que ele tenha sido o pior filme do ano. Se eles fizeram um dos piores filmes do mundo, ninguém vai ver. Ninguém vai nem saber que filme que é o Verdade. pior filme do mundo, Ah, entendeu? pois é, então, mas é por isso tem que que ter um esculacho. cartaz, tem que ter uma Tá certo. Mas eu não Atores sei. eu famosos. tenho- Ah, não. Então o pior ator do Framboesa é o José da esquina lá. Por fez que o papel Batutinhas não foi o pior filme do ano? É isso que eu quero saber. Entendeu? Teve filme pior que Batutinhas? Não teve. Tinha no ano Batutinha, dele? tinha Não Framboesa teve. de Ouro. Porque não deveria ser. Porque Tinha jamais. Framboesa de Ouro no Batutinha, na época do Batutinha. Ah, não sei Mesmo também. se tivesse, não estaria nessa lista. Pode ter um assunto aleatório sobre Framboesa de Ouro, hein? Então dê a Tá dica aí. bom. Pode ir, Tá isso é bom, verdade. Fica a dica. Não falem mal dos batutinhas porque o mentor não gosta, não. Tá ótimo, gente. Tá aí, só falamos desse filme maravilhoso. Bora pro troféu aleatório? Bora. Bora. Troféu aleatório. Troféus aleatórios aqui pro nosso maravilhoso filme da semana. Ô, Xi, você que nem assistiu o filme aí, deu miguelada. Assisti sim, eu Nossa. não assistia de novo. Deu uma miguelada. Ah, você não assistiu de novo. Não fez dever de Deu uma casa. miguelada. Eu assisti em 2007 e não assisti de novo. Vem bronca lá no grupo lá, não vai saber por quê. Você lembrou de algum troféu aleatório pra esse filme? Claro que você não vai perguntar o que significa ganhar no troféu aleatório? Nossa, eu pulei essa parte, né? Não, porque quem vai responder isso Já é o Tom. aproveita. Já aproveita. Tá bom. Ai, Deus do céu. Pera aí, então, vamos lá. Ô, Tom, o que significa ganhar um troféu aleatório? Obviamente que ganhar um troféu aleatório é você simplesmente ter as suas terras conquistadas por um maluco de pedra feito Alexandre o Grande e ele falar assim, ó, mas você eu vou tratar bem, porque você é o rei e eu vou cuidar de você do jeito que você cuidou dessa terra antes de eu chegar. Ai, que lindo. Poético isso. Vamos lá, Xi, qual é o seu troféu aleatório aí pro Alexandre o Grande? Não, não é Alexandre o Grande, não, né? Só Não, Alexandre. Não. É Alexandre o Longo. O grande é o que eu vi, o que eu assisti. É só o meu. É o que o Dudu viu, é. O meu troféu é o troféu pior nome de dupla, que vai pro Bucéfalo e Alexandre, que, meu Deus, conseguiu ser pior do que Batman e Robson, a dupla mais dinâmica do sertanejo. Como é que é? Existe isso? Existe uma dupla chamada Batman e Robson. Oh, é um assunto aleatório esse aí. Peraí, o peraí. sertanejo é Não, assunto não, aleatório peraí. meu. Calma aí. Peraí. Como é que é o nome Não, da não. dupla? Batman e existe. Para Robson? Batman e de olhar Robson. essas duplas sertanejas porque é assunto aleatório futuro. Calma. Impossível. Eu tô esperando o filme dos dois filhos de Francisco. Mas é Batman. É Batman. Batman e Robson. Batman e Robson. Ah, não é possível, gente. Não é possível. Não é possível. Gente, não chafurdem nessa fonte aí, porque tem Batman e mais Robson, uma coisa. dupla sertaneja dinâmica. Tá aqui. Tem mais coisa aí. Um Calma. grande single fazendo o chão tremer. Que pariu. Ai, meu Deus do céu. Parece que tem uma outra dupla aqui, ó. Tô vendo aqui, que chama Conde e Drácula. Nada de procurar isso, cara, porque esse é um assunto aleatório. Vai lá, Dudu, qual é o seu troféu aleatório aí pro Alexandre o Longo? O meu troféu Peruquitia do Príncipe Adam vai pra peruca do Colin Farrell. Exato. Puta, que merda, velho. Não dá. Você vê o cara, você não consegue visualizar Desvia ele a atenção. tirando
Aquele cabelinho Chanel dele lá, Você não aquelas luzes. consegue Não assistir consegue. o filme. Não tem, não dá. Você não Dá. consegue. A peruca pula na sua cara do principal ator, velho. A prova de que eu concordo plenamente com isso é que é exatamente o mesmo troféu. O meu é o troféu He-Man, de melhor Chanelzinho Aí, louro. He-Man, pois é. Eu botei Porque- o Príncipe Adam porque o do Príncipe Adam é mais louro que o do He-Man. Isso. E aí, nesse filme, a gente vê que foi os gregos, né, que além de inventarem a filosofia, né, política e tudo, inventaram as luzes no cabelo, né, porque Inventando as eram exímios cabeleireiros. as perucas, ali né? sei na lá. corte do Alexandre. Maluquice. E você, Tom, qual é o seu troféu aleatório aí? Eu ando meio viciado no troféu aleatório Super Nanizeira, que vai, na verdade, pro nosso querido Aristóteles, O quê? Aristóteles? nosso querido Aristóteles, Aristóteles. Aristóteles. que acabou tendo que ser professor de boizinho No fim da vida, né? No fim de e carreira. acabou sendo demitido por um pirralho que se achava mais interessante que ele. Ah, E aí coitado, teve que filho. passar, e aí o Aristóteles ficou puto e fez o Alexandre ter que passar 16 minutos no cantinho da disciplina. É isso mesmo. Caralho. Os gregos também inventaram o cantinho da disciplina. No cantinho da disciplina. Tá ótimo, minha gente. Maravilhosos troféus. Quem é que vai entregar os troféus excelentes? Ah, bom, o Bocéfalo morreu, né? Então, sei, elefantes. Elefantes guerreiros era foda demais, né? Pode ser aquela águia que sobrevoa lá a cena de Ah, batalha. que águia chata, viu? Não faz nada com aquela águia lá. Não, ela- Que trem chato aquela relação O que com ela a queria águia. fazer? Você queria que ela descesse os cacetes nos caras? Que relação que tinha com aquela águia? Não, Com gente, nada. a águia, ela é um... Olha, O único ser ela é vivo que um poderia ter a sinal visão ali, ó. daquela, né? naquele campo de helicópteros, batalha, era a né? águia. não precisava daquela águia. Não precisava do filme, até aí. Provavelmente eu vi mais cenas da águia, é por isso. Eu devo ter visto a águia umas 20 vezes, é por isso que eu tô reclamando. É, vai ver que na sua versão do filme Tinha devia mais. É verdade, ter verdade. muito mais águia do que Muito que a gente mais assistiu. águia, exato. Tem uma side quest só da águia. Começa com um documentário, a águia falando. Tipo, Ah, não. A águia falando, né? esquerda. A águia que narra o Exatamente. filme. Eu estava ali naquele campo de batalha. Deus do céu, cara. Tem uma coisa que eu não consigo entender desses filmes históricos de batalha. Eu adoro as cenas de batalha, acho ótimo. Mas como que o cara fazia aqueles discursos dele de batalha na frente ali? Porque você viu? Eram 150 mil soldados e o cara tá falando ali pra meia dúzia. Então, assim, Telefone sem que fio. diferença faz aquele negócio? É, Não, telefone mas sem no fio? show não é assim também. O pessoal lá atrás não ouve nada. E todo mundo. Toca rua. Não, é peraí, assim. Xi. Calma aí, pô. Show não é assim, ó. Peraí, pô. Como é que é? O cara da frente vira pro de trás e fala assim, ó, ele falou tal coisa. E aí vai o telefone sem fio. Chega lá no Telefone final sem fio. da coluna e fala, pô, o Alexandre tá falando pra gente Chegou no deitar final, o cara falou aqui. assim: eles falaram pra gente ir embora. Falando pra gente deitar aqui e dormir agora, porque não, Ele falou que ele quer uma pizza não é calabresa. possível, cara. Eu acho que isso é coisa de Hollywood, sabia? Não, eles faziam isso mesmo, só que Faziam vai isso? contagiando pelo grito da galera da frente, vai gritando e a galera de trás Loucura, vai né? atrás. Né? É pela euforia, contagiar, só né? pode ser, porque ninguém tá Exato. ouvindo nada ali. É né? contagiante. Tá certo, tá bom. Então é isso, gente. Não tem recado nenhum hoje. Bora para os assuntos aleatórios. Neo Ptolomeu? Lembro do dia em que pulou a torre de cerco em Tiro. Você foi um gigante. E hoje, como vai lutar? Dex, por Atena, a que distância você lançou aquele homem nos últimos Jogos Olímpicos? Fará o mesmo com a sua lança? E Timandro, filho de Menandro, um grande soldado de meu pai. Ainda sinto pelo seu irmão, Adaio, que morreu tão bravamente em Halicarnasso. Descende de uma honrada família, Timandro. Lute por eles hoje. Todos vocês honraram seu país e seus ancestrais. E agora nós chegamos a este lugar tão remoto da Ásia, onde do outro lado, Dario finalmente reuniu um imenso exército.
Vamos lá. Assuntos aleatórios de hoje. Oxi, qual é o assunto aleatório da semana? Bom, no filme nós vemos vários homens ostentando suas cabeleiras, né, com um corte de cabelo que está tão associado aos anos 80 quanto as pochetes e as roupas coloridas, que é um mullet. Aí o mullet, olha aí o mullet, velho. Mentira que chegou o Esse dia. assunto aleatório é um mullet? Parece assunto meu, vamos lá. Mullet, que é o nome dado. Sabia que o mullet é um acessório, Chico? Não, estileira, Você pode estileira. colocar e tirar, né? O mullet, que é o nome dado ao corte que deixa o cabelo curto na frente e comprido atrás. Muito Mas legal. assim, apesar de muita gente achar que isso é coisa dos anos 80, esse corte já existia há muito tempo. Muito antes da década de 80, muito antes de 1580, muito antes de 80 depois de Cristo, entendeu? Que isso? Segundo alguns historiadores, o mullet existe desde pelo menos um pouco antes da Grécia Antiga, do Império Grego, onde o estilo tinha uma função militar. Por ele ser curto na frente, ele permitia uma boa visão, mesmo de capacete, né? Sem ter que ficar lá tirando as franjinhas na frente dos olhos, ou ter os cabelos puxados durante uma batalha. E a parte comprida atrás protegia a nuca do sol. É possível, gente. Isso tá uma... Ah, não é possível. O cara não pensou em tudo isso quando ele cortou o cabelo daquele jeito, cara. Não pensou, não. Ele explicou depois. É ele tentando explicar em casa, né? Não, veja bem, é porque chegou em casa a mulher dele e falou, que loucura é essa Que que você fez no bosta é cabelo? essa? Não, sabe como os guerreiros são? É, porque eu preciso ter visibilidade aqui na Exatamente. frente. Cobrir o Não ter sol, meu cabelo puxado. Protegido do sol. tampar o sol aqui na minha nuca. Mas, gente, Ó, que papinho, não, pensa cara. bem, dá pra entender porque esse corte era facilmente adotado, porque é relativamente fácil você manter um mullet, né? É, fácil Mesmo de que fazer. sei lá, naquela época não tinha cabeleira, mas você podia pegar uma faquinha e cortar você mesmo ali na frente dos seus olhos e deixar a parte de trás pra lá, porque ninguém tá olhando mesmo, entendeu? Tá certo. E essa praticidade faz dele talvez um dos cortes de cabelo mais antigos da história humana. O Homero escreveu esse corte de cabelo, que pra mim é um mullet, né? Na obra A Ilíada. Ele escreve lá, ó, suas mechas dianteiras cortadas com cabelo na parte de trás mais longo. Isso é um mullet. Verdade. Homer. Não, mas os gregos não foram os únicos a ostentar um mullet. Existem evidências de que até mesmo os neandertais usavam esse cabelo. É possível, cara? Que loucura. Olha aí. Pois é, tanto os vikings quanto os romanos, os povos originários americanos, tinham estilos de cabelo que eram variantes do mullet. E também não foram só eles não, tá? Guerreiros gauleses na França moderna, tribos celtas na Inglaterra, todos eles usavam cortes de cabelo que a gente pode classificar como mullet. E o mullet ficou tão associado aos inimigos de Roma que durante um tempo ele acabou sendo proibido no exército imperial romano. Aí eu dei razão pro exército romano. Mesmo sendo proibido nas legiões, isso não impediu que os civis romanos adotassem o mullet. Então, assim, é um corte realmente que nunca saiu de moda. Certo. Vamos um pouquinho mais pra frente, nos anos 1800, no oeste americano, o mullet era usado por várias tribos nativas americanas. E havia alguns rituais relacionados à manutenção do cabelo comprido. Não, claro, também havia cortes mais radicais, né? Tipo aquele usado pelos moicanos. Mas já existia também uma tradição mulletiana entre os povos indígenas americanos. Mas indo um pouco mais para frente na história, na virada para o século XX, quando os americanos entraram nas guerras mundiais, o exército americano decidiu padronizar o corte de cabelo, né, para tentar mostrar uma imagem do cidadão ideal, patriota, aquele, né, que está sempre asseado, limpo, preparado. E foi aí que o corte de cabelo estilo crew cut virou padrão no exército dos Estados Unidos. Antes disso não era bem assim. Mesmo quando o jovem americano começou a deixar o cabelo crescer nos anos 60 e 70, ainda no exército o cabelo era curtinho, rapadinho, né? O chamado, como é que a gente chamava isso mesmo? Reco, corte reco. Reco. Reco, a gente chamava isso de corte reco nos anos 80. É. E foi apenas na década de 1970 que o mullet voltou a ser visto como uma moda, uma tendência, alcançando seu auge nos anos 80, quando todo mundo, né, desde Chitãozinho e Chororó até o James Hetfield do Metallica, adotaram o estilo. Putz, pode crer, cara.
Então, a gente não sabia que chamava mullet, né? A gente chamava de corte chitãozinho. Isso aí, né? Exatamente. É. Bom, ele foi muito popular lá entre os roqueiros brancos e também atletas. Mas tem um detalhe nessa história toda, né? Até esse momento, o penteado ainda não era chamado de mullet. Ah, então é isso. Aliás, sobre o nome, ninguém tem uma resposta definitiva para a origem do termo. Né? Já disseram que foi o estilista francês Henri Mollet que usou o corte nos anos 70, mas ninguém encontra fotos dele com esse corte de cabelo. Também dizem que o termo foi cunhado pelos Beastie Boys na música Mullet Head, de 94, mas o próprio Mike D, lá dos Beastie Boys, explicou numa entrevista que essa música falava sobre o estereótipo do homem que usava mullet, não era exatamente o nome do corte. Então já existia, né? Já se falava. Tinha uma expressão chamada mullet né? head e tal. Então, assim, nem mesmo os historiadores e pesquisadores sabem dizer quando o corte começou a ser chamado de mullet. Eu mesmo não lembro de ter usado esse termo nos anos 80. A gente chegava lá na barbearia, que não tinha cabeleireiro pra homem naquela época, tá? Era barbearia. Certo. E aí você pedia curto na frente e longo atrás. E o cara já sabia o que fazer, né? Sabia o que fazer. Isso. E o Chique usou um mullet nos anos 80. Ah, mas você vai ter que mais pôr essa foto. precisamente em 86, e aí eu tirei e depois usei de novo em 90. Você tem foto disso, Chico? Tenho. Pode jogar lá no grupo do Telegram, por favor. Não tá aqui no computador, tá no álbum de fotos. Não tem problema. Você 3 semanas Pega a separado. foto, tira uma foto da foto e joga no Telegram. Virou obrigação. Mas ó, se engana quem acha que o auge do mullet foi nos anos 80. Eu cansei de ver gente usando mullet nos anos 90, principalmente lá nos Estados Unidos. Ó, só lembrar Billy Ray Cyrus, o André Agassi. Ah, André Agassi tinha um malitão mesmo. Verdade. O Wayne e o Garth do filme Quanto Mais Idiota Melhor. Vocês lembram? Também, lembro. Também, né? E muitos outros. E foi também nos anos 90 que o corte perdeu popularidade e caiu no esquecimento. Quer dizer, caiu nada. O corte ficou associado para sempre com aquele estereótipo do cara meio burro, preocupado com o físico, né? Com um gosto peculiar para roupas também. E aí você fala, mas então como é que a gente chamava esse corte lá no passado? E esse é o problema. Esse corte provavelmente recebia um nome diferente em cada região. Porque o mundo não era globalizado, a gente não via uma trend lá no TikTok e todo mundo usava o mesmo nome, né? Mesmo nos Estados Unidos, o corte tinha vários nomes. Tinha até um jeito de pedir o corte pro cabeleireiro. Você chegava lá e falava business in the front, party in the back, né? Ou seja, na frente, profissional. Atrás, festa. Que é meio esquisito, mas enfim. Existe até um documentário de 2002 sobre o corte de cabelo, que foi dirigido pela Jennifer Arnold, que se chama American Mullet. Acho que você encontra ele no Amazon Prime, se você estiver curioso. Mas nem todo mundo sabe apreciar a beleza do corte mullet. Em 2010... Eu sou um deles. Você é um apreciador do mullet, então? Eu não consigo apreciar. Ah, você não consegue apreciar, entendi. Eu entendo. Em 2010, o mullet foi proibido no Irã por ser considerado um penteado muito ocidental. E aí a polícia de lá podia chegar até a cortar o cabelo do infrator na marra, se fosse dele. A vida do guerreiro continua, né? Muita gente morria e odeia também. Mas ó, não importa o que você pense sobre ele, o mullet está de volta com tudo em 2024, graças à geração Z. Também a pandemia de Covid. Não é possível. Pois é, acredite se quiser, mas existe uma teoria que diz que, por conta da pandemia, as pessoas começaram a deixar o cabelo crescer, né? Já que elas não podiam ir ao cabeleireiro. Então, elas mesmas começaram a cortar o próprio cabelo. E era mais fácil deixar a parte de trás comprida, já que você não consegue enxergar direito pra ver o que você tá fazendo, né? Chegamos na mesma desculpa idiota, né? Chegamos. As coisas é sempre a mesma história. O mundo é cíclico mesmo. Há milênios depois, voltamos pra mesma desculpa idiota. A humanidade não sai do lugar, cara. Não consegue evoluir, né? E assim, muita gente escolheu adotar o mullet nessa época por conta disso, incluindo as mulheres. Né? Porque se no passado o mullet era coisa de homem, hoje em dia tem muitas mulheres optando pelo corte, incluindo as famosas, como a Miley Cyrus e a Rihanna. E aí eu termino o meu tema perguntando quem do nosso grupinho da podosfera lá poderia ostentar um mullet, hein? Não vou nem falar, o Cello tá fora, né? Brincadeira, mas... O Cello tá fora. O Cello e o mentor não vão poder participar, mas ó, quem vocês acham que ficaria supimpa com um mullet? Ó, eu vou votar na Carol, a Pet Lane, então acho que ela ficaria muito style de mullet. Pô, eu acho que o Bunny ficaria muito style de mullet. Puta, pode crer. Eu ia votar no Bunny também.
O sal também tá bem próximo. O sal também tá próximo. O Marcelo que gosta de brincar de IA aí, ó. Bota aí, ó. Faz aí o Bunny de mullet. Pronto, vamos ver. Vamos ver como é que Faz é. todo mundo de mullet. Por favor. Marcelo. Faz isso, Cello, por favor. Vamos lá, concurso de melhor mullet. Pelo menos o Chip, que o Chip vai postar a foto real. Ah, aí, ó. Quero ver, Xi. E aí, inclusive, faz eu vou... o antigo e o novo. Então, eu vou dar a dica pra vocês aqui, ó. Eu não sei se vocês sabem, existe nos Estados Unidos um campeonato de mullet, né? Vocês já viram isso? Claro. É o sim. Mullet Championship. Aí tem aqui, ó. Mullet Champ 2024. Então, assim, ó, vai abrir a registro daqui a 10 dias. Eu vou colocar aqui o link no nosso grupo do Qual é o Telegram prêmio? pra quem quiser entrar. Não tem prêmio não, né, Xi? É só... Você acha que alguém não Não tem prêmio, não. Como é que não tem prêmio? vai premiar alguém com isso aqui, cara? Claro Eu não que vai, sei, ué. cara. Deixa eu ver se fala aqui qual é. Fala aqui, ó. Estamos à procura do próximo campeão do Mullet. Você acha que você consegue competir? Registra aqui, não sei o quê. Nossa, tem umas Em fotos aqui. 2023 foi um menino que ganhou. 2023 Tô foi um falando, menino. né? 5 mil reais. É, então. Aí, ó. 5 mil dólares o prêmio. 5 Porra. mil dólares. Pô, Vou deixar crescer o mullet, pô. ó, e dá pra fazer, porque tem a versão aqui em pessoa, né? Que você tem que ir lá pro estado maravilhoso do Illinois pra você participar disso aqui. Ou você pode participar da versão digital. Tem aqui, ó, online. Olha aí, tem online. Já estão modernizando o mullet aqui, ó. Tem a versão, aí tem categorias aqui, ó. Tem o Femullet, que é o feminino. Tem o Kids Mullet. Tem o Teens Mullet. Ah, o menino ganhou o Men's Kids Mullet. Mullet. Tem o, aqui, ó. Tem o, pra você aqui, Xi, tem o 55 Plus Mullet Digital Contest. Fat Meu mullet. Deus do céu, cara. Ai, assustador. Tá ótimo, gente. Mais alguma coisa aí sobre mullets? Não adotem o mullet, gente. É. Ou Vai se passar, adotar, né, calma, pelo menos vai passar. participa do campeonato aqui, que é pra ganhar, né? Se for pra fazer, faz direito, pô. Puta, o Tom acabou de botar a foto do Under Agassi, que foi um dos mullets mais... O cara parece um poodle. Parece um poodle mesmo. É isso. Tá ótimo, minha gente. Fica a dica, então. Mullets estão na moda e valem 5 mil dólares. Então, corra e deixe crescer o seu mullet. E bora pro próximo assunto aleatório. Bora. Nosso mundo não existe mais. Destruído pelas guerras. Agora eu sou o guardião de seu corpo. Embalsamado aqui à maneira egípcia, eu sucedi como faraó. E estou no poder há 40 anos. Posso, papai? Simbolizo a vitória. Aonde a gente vai? Mas de que adianta tudo isto quando não sobrou ninguém para se lembrar do ataque da cavalaria em Galgamela ou das montanhas do Hindu Kush? Quando levamos um exército de 100 mil homens para a Índia. Vamos lá, então, Lorde Tonzeira. Qual é o assunto aleatório da semana? Olha só, o Alexandre da Macedônia, também conhecido como Xandão o Grande, O longo. o Longo, é uma das figuras mais emblemáticas, mas também uma das mais enigmáticas da história antiga. Ele nasceu em 356 a.C. em Pela, na Macedônia, e Nasceu foi em pé lá na Macedônia, você tá falando isso. Nossa lá na Macedônia. Pela na Macedônia. Coitado. Por isso ficou grande, começou cedo. É porque ele Igual já nasceu andando, né, pô? Ele era realmente um prodígio. Ele foi Vai lá. educado por Aristóteles e é um herdeiro do trono do papai Filipe II, aos Isso. 20 aninhos de idade. E pouco mais de uma década depois de ter se tornado o imperador, ele já tinha expandido o Império Macedônico, conquistando vastas porções na Ásia, no Egito e na Pérsia, até quando ele morreu em 323 AC, com cerca ali de 33 anos. A morte do Xandão permanece envolta em diversos mistérios e teorias, alimentando debates entre historiadores, acadêmicos e e entusiastas de teoria da conspiração. Eu tô emocionado. É muita grandeza, Tom. O Alexandre é muito grande.
E é no bloco da semana onde eu vou falar as principais teorias que, na verdade, tentaram explicar, afinal, do que o Xandão morreu. Olha Na aí. volta do Xadrezinho Verbal. O filme já tem 3 horas, agora vamos xadrez. Agora é exato. Puta, Não, mas vai esse tá curto, ó. Aham. Chegando aqui mais uma edição do Xadrezinho Verbal. Desde jovem, o Xandão, na época Xandinho, demonstrou qualidades de liderança e habilidades militares excepcionais, Isso. que eram características que conseguia ajudar e preparar ele ali para conseguir realizar as conquistas que vieram depois. Ele comandava um exército muito habilidoso e também criava diversas táticas inovadoras que nunca tinham sido experimentadas, sendo que, durante toda a sua vida, ele jamais foi derrotado em batalha. Isso aí. As suas conquistas incluíam a derrota do Império Persa, que na época estava com tudo, a subjugação dos estados da Grécia, a fundação de mais de 20 cidades que levavam o nome de Andria Alexandria. e a expansão dos domínios macedônicos até o rio Indo. Xi, é com você para falar sobre o rio voltando. Eu deixei passar. Eu tava distraído aqui também, não vi. O período do Alexandre foi marcado por grandes transformações geopolíticas, por isso o xadrezinho verbal. A queda do Império Persa e a expansão do helenismo misturaram diversas culturas e ideias em uma escala até então desconhecida, fazendo inclusive as primeiras metrópoles. O mundo conhecido estava em constante mudança, com novas rotas comerciais e intercâmbios culturais moldando uma nova era. E aí, o Xandinho morreu aos 32 e a causa da sua morte tem como especulação as principais teorias. Uma delas, doença natural, onde alguns historiadores sugerem que, na verdade, ele morreu de febre tifoide ou malária, que eram doenças comuns na época, principalmente devido ao seu estilo de vida e constantes campanhas militares e excessos, tanto em bebida como exercícios físicos. Olha aí, olha o perigo. Vai fazer Não, exercício Pode mesmo. mesmo. Exercício físico em excesso faz mal, viu, Léo? O homem ficou viajando durante 2 anos, tretando com todo mundo. É a maior campanha desde Street Fighter. Outra teoria é de que ele foi envenenado por membros de sua própria corte que poderiam ter temido as suas decisões políticas ou na tentativa de tomar o poder do Alexandre. Essa teoria é complicada pelo fato de alguns sintomas terem demorado para se manifestar nessa conturbação política, diferentemente do esperado para alguns casos onde na sua morte, onde era muito comum o envenenamento, né? Então, se ele demorou muito para morrer, o envenenamento ali fica mais ou menos meio esquisito de ter acontecido. Eles acham que se tivesse sido envenenado, tinha que ter morrido mais rápido. Tinha morrido mais rápido. Tá bom. A morte por causas políticas, onde alguns sugerem que, na verdade, ele foi um assassinato político de rivais que buscavam retomar o império perdido após a sua partida. A complexidade do seu império, cheio de novas conquistas e culturas diversas, fez com que muitos rivais vissem vantagem e desejavam a sua morte. Cada uma das teorias dele era explorada com detalhes e evidência no desenvolvimento. E aí, então vamos mergulhar um pouquinho mais a fundo nesses aspectos políticos que envolviam a sua morte, analisando algumas dinâmicas de poder e as consequências imediatas ali, depois do seu falecimento. Vamos. Por exemplo, Alexandre o Grande não só conquistou vastas regiões, mas também enfrentou o desafio de manter esse grande império coeso, já que ele tinha se tornado multicultural e muito extenso, não só geográfico, mas também populacional. A administração de um território tão grande assim e tão diverso exigia uma mistura de diplomacia, mas também de força. O Alexandre várias vezes precisava criar a instalação de diversos governos locais e muitas vezes ele precisava contar com o apoio de contingentes militares macedônicos naquele lugar para conseguir assegurar a lealdade às suas políticas e ao seu governo. Só que a liderança carismática e o estilo autocrático do Xandão
deixava um vácuo de poder significativo, deixaram, na verdade, um vácuo de poder significativo depois da sua morte. Durante o seu reinado, ele conseguiu ali suprimir diversas revoltas e enfrentou uma grande oposição durante todo esse período, incluindo o descontentamento entre os seus próprios generais, que às vezes eles se viam distantes do Alexandre em decisões políticas centrais de cada uma dessas regiões, do qual eles se tornavam governadores. Mas isso aí mostra no filme, hein? Isso aí mostra. Se você ficar malhando no filme aí, ó, isso aí tá no filme. Muita gente incomodada com os mandos e desmandos do Xandão. Isso aí. Esse contexto de tensão e aliança que acabava se tornando frágil sugere que a morte dele também poderia ter acontecido por causa de diversas facções que foram criadas ao longo do Império, tanto aqueles que buscavam ascender ao poder, quanto aqueles que desejavam ter mais autonomia para suas próprias regiões que já controlavam. A morte do Xandinho desencadeou uma série de conflitos conhecidos como as Guerras dos Diádocos, que significa sucessor. Esses conflitos, essas guerras, duraram quase 40 anos depois que ele morreu. Isso porque os seus generais e colaboradores mais próximos, incluindo grandes caras como o Pérdeca, como o Lisímaco, o Cassandro e o Seleuco, acabavam lutando entre si, pelo controle de diversas partes do Império. Esse período foi marcado por diversas traições, casamentos políticos e assassinatos. À medida que cada diádoco, que cada sucessor tentava consolidar o seu poder, partes dos outros fragmentos restantes do Império acabavam se conspirando para tentar acabar com cada tipo de tentativa de consolidação. A ausência de um sucessor claro, e aí o Alexandre deixou apenas um irmão, que não seria capaz de fazer isso, que era o Felipe III Arrideu, e um filho que ainda não tinha nascido até a época, que era Alexandre IV, exacerbou a luta pelo poder. A falta de um plano de sucessão claramente estabelecido por Alexandre sugere ali um possível subestimado das dinâmicas políticas que a sua morte acabaria desencadeando. Então, depois da morte do Xandinho, a subsequente Guerra dos Diádocos, o vasto império que ele acabou construindo, no final das contas, se fragmentou. As diversas regiões e territórios conquistados, unidos pelo poder e pela personalidade do Alexandre, acabaram buscando caminhos independentes ou foram tomados por seus ex-generais que estabeleceram suas próprias dinastias, como, por exemplo, o reino Ptolomaico no Egito ou o Império Seleucida lá na Pérsia. Ou seja, a fragmentação desses territórios, o desmembramento do Império Macedônio também se tornou uma forma de você acabar com um conflito. Culturalmente, a morte do Alexandre também acelerou o processo de helenização, que é a propagação da cultura grega através das regiões conquistadas. Embora essa mistura cultural tivesse começado sob o seu comando, foi só depois, na sua morte, que ela, na verdade, acabou se solidificando, com os sucessores do Alexandre promovendo ativamente a cultura grega como meio de legitimação e controle político. A morte, então, do Alexandre deixou um legado que foi tanto imediatamente disruptivo quanto duradouro nas suas implicações culturais e políticas daquela grande região. As teorias sobre a sua morte, desde as causas naturais até mesmo a teoria de assassinato político, acaba refletindo a complexidade e a importância que foi a sua vida e a sua liderança. E aí, quando ele morreu, não só desencadeou uma luta pelo poder seguinte, que remodelou o mapa político de todo o Oriente que existe até hoje, como também deu início a uma era de interações culturais que acabaram moldando o Mediterrâneo e o Oriente por séculos. Tá claro que o tema de hoje aqui acaba não resolvendo o mistério da sua morte, mas coloca ali algumas luzinhas sobre as circunstâncias do falecimento dele e as teorias que acabavam circundando e continuavam por fascinar e inspirar debates até hoje. E o Xandinho continua ali sendo uma figura lendária de um poderoso lembrete das ligações entre a importância de você concatenar liderança, política e aspectos de combate para você se consolidar na história. Então essa investigação aqui acaba criando diversas dimensões da morte do Xandinho e espero que vocês possam utilizar com tranquilidade no próximo concurso cultural da sua escola. É isso. É excelente.
Você falou aí a data de nascimento e data de morte dele, mas não sei se todo mundo pescou, mas é porque ele morreu muito jovem também, né? 33 Ele morreu anos. bem velhinho. Ele É, tinha 32. exatamente. Então ele Idade de pouco Cristo. antes dele fazer 33, né? Então o lance é que o cara dominou o mundo em 3 anos, basicamente. E depois ele governou ali durante uns... 13. Não, ele venceu os persas depois de 3 Ele anos. termina a consolidação aos 30, né? Depois ele continua, né? Ele vai lutar lá contra... Não, continua aquela expansão maluca dele. Mas ele governou mesmo durante pouco tempo, né? Relativamente. E é muito doido esse negócio, porque se o cara não tinha o herdeiro, ou se não tinha um herdeiro, digamos, que fosse reconhecido como legítimo, acabava, né? Acabou. O Império acaba ali. Então, nesse documentário que eu assisti lá do Alexandre o Grande, até mostra isso, que ele tinha uma obsessão por matar o Dario, imperador da Pérsia. Simplesmente porque enquanto o Dario estivesse vivo, o Império Persa, de certa forma, também estaria vivo. E ele fala que assim, não, o único jeito de eu ser o imperador da Pérsia é se eu matar o Dario. E aí ele fica nessa loucura, acaba que os próprios generais do Dario que matam ele, né? Mas tem essa coisa mesmo, é muito doido, né? O cara tinha um império gigantesco e, pô, em 10 anos depois já não tinha mais. Acabou tudo. O cara morreu e o problema se foi. É isso, minha gente. Bora então pro próximo assunto aleatório. Bora. Bucéfalo. É como vou chamá-lo. Forte e teimoso. Bucéfalo e Alexandre. Agora! Vamos cavalgar juntos! Vamos lá, Dudu, pra gente encerrar esse episódio maravilhoso. Filmaço, Alexandre o Longo. Qual é o assunto aleatório da semana? Eu perguntei pro Tom qual era a cor do cavalo branco do Napoleão, porque eu vou falar de cavalos. Ah, você vai falar do bucéfalo? Vou falar de cavalos. Tá, Vou falar da origem dos cavalos. muito bem. Professor Dudu ensina o mundo animal. Então aqui, ó, na idade do bronze, entre 5.000 e 4.2 mil anos atrás, as pessoas provavelmente estavam domesticando cavalos na Europa e na Ásia. E essa espécie do ecocavalos evoluiu a partir de pequenos herbívoros parecidos com cavalos que vagavam pelas pastagens norte-americanas já no período Eoceno, há cerca de 56 milhões de anos atrás. E aí esses cavalos cruzaram a ponte da terra de Bering durante a última era do gelo. E registros arqueológicos históricos sugerem que as populações de cavalo misteriosamente aumentaram na Eurásia. E algumas questões foram levantadas, né? Essas mudanças climáticas expandiram as pastagens e estenderam o habitat dos cavalos. As pessoas começaram a criar manadas de cavalos todos ao mesmo tempo, ou esses animais domesticados compartilhavam uma origem comum. E apenas na última década, aproximadamente, a tecnologia para testar o DNA antigo de materiais preservados, como ossos e fios de cabelo, tornou-se aprimorado o suficiente para a pesquisa de questões tão amplas. Essa descoberta oferece fortes evidências de que, das 3 possíveis regiões, a Anatólia, Península Ibérica e estepes da Eurásia Ocidental, a última seja provavelmente o lugar de origem dos cavalos domésticos modernos. E o líder desse estudo foi o Ludovic Orlando, arqueólogo molecular da Universidade Paul Sabatier em Toulouse, na França, e seus colegas de pesquisa. Reconstruíram genomas de cavalos antigos a partir de esqueletos de cavalos encontrados em sítios arqueológicos que vão de Portugal até a Mongólia.
E para sua pesquisa, o Orlando e uma equipe internacional de coletores de ossos vasculharam museus e sítios arqueológicos, reunindo material suficiente para testar 273 genomas individuais de restos de cavalos encontrados em toda a Europa e Ásia Central. Comparando a composição geral dos genomas ao longo do tempo e do espaço, eles conseguiram identificar quando e onde os pools genéticos dos cavalos evoluíram. E aí, mapas anteriores a 5.000 anos atrás revelaram uma grande diversidade entre cavalos domésticos, que logo diminuiu quando os humanos começaram a criar seletivamente os animais, com características como resistência, docilidade e capacidade de suportar o peso humano, criando ajustes genéticos que fizeram com que se chegasse ao cavalo que conhecemos atualmente. Ah, então o cavalo original era o que? Tinham vários tipos. Primeiro começou com os pequenininhos. Há milhões de anos atrás eles eram bem pequenos, mas eram bem parecidos com cavalos. E aí começaram a aparecer, né, e evoluir vários tipos de cavalos. Então tinha uma grande diversidade de espécies de cavalos ali. E aí os humanos começaram a fazer a seleção desses animais, né, utilizando essas características aí que eram as mais interessantes, né? Resistência, docilidade, capacidade de suportar peso, né? Isso demorou, né, milhares de anos. E aí o estudo oferece evidências genéticas de que os cavalos viveram no período e região certos. Então diz a Vera Warmuth, é uma bióloga da Universidade de Ludwig Maximilians em Munique, na Alemanha. E há mais de uma década, esses modelos de pesquisa indicaram o Volga-Don como uma fonte potencial para a domesticação de cavalos. Essa região do Volga-Don aí. Sim, na Rússia ali, né? Isso, na Rússia. E as pesquisas relacionadas à origem do cavalo doméstico, assim como a descoberta de rodas antigas, evidenciaram a importância dos equinos para o transporte. Não apenas isso, mas o momento da evolução do genoma humano em partes da Eurásia é muito próximo à evolução dos cavalos. Então estavam ali evoluindo juntos. E eu vou falar então dos cavalos famosos da história e vou começar pelo Bucéfalo, já que a gente viu ele aí. Olha aí, maravilhoso. O Bucéfalo do Alexandre, então é o nome do cavalo mais famoso e amado do Alexandre. Estima-se que ele viveu de 355 a 326 a.C. e sua morte teria ocorrido durante a Batalha de Spades, ou Spades, no atual território do Paquistão. E algumas teorias afirmam que seu corpo teria sido enterrado nos arredores de Jhelum, uma cidade chamada Jalalpur Sharif. No entanto, há outra hipótese que o corpo do Bucéfalo repousa pacificamente em Falia, também localizado no Paquistão. Temos um outro cavalo famoso aqui, que é o Marengo. E o Marengo era um cavalo do Napoleão Bonaparte. Olha só. O Marengo foi companheiro fiel do Napoleão e foi eternizado como um dos famosos cavalos da história mundial. Seu nome era uma homenagem à Batalha de Marengo, na Itália, na qual o exército imperial francês saiu vitorioso. E o Marengo também levou o imperador em várias outras batalhas: Waterloo, Austerlitz, Jena e Wagram. Era o brother dele. Estima-se que ele viveu entre 1793 e 1831. E atualmente o seu esqueleto é preservado em Londres, no National Army Museum em Chelsea. Olha aí. Segundo alguns relatos históricos, o Napoleão era um grande admirador de cavalos. Em seu bloco pessoal, mais de 100 equinos foram registrados. E aí então os destaques são o Marengo e os corcéis Blanco, que é o branco, e da cor dele na verdade é preta. O cavalo chama Blanco, mas a cor dele é preta. E o Vizir, que é um outro cavalo famoso do Napoleão. Temos aqui a égua do El Cid, a Babieca. E aí a gente conhece a história do El Cid campeador, mas a égua, ela foi ganhada quando ele era criança. O padrasto dele levou ele aos estábulos do mosteiro onde eles moravam. E o padrasto pediu para ele escolher um cavalo que ele mais gostava. E aí ele escolheu o cavalo mais feio e humilde de todo o estábulo. E na verdade era uma égua. E era uma babieca, chamada de babieca, porque não tinha nenhum atributo para ser um grande conquistador. Só que aí o Cid, ele sabiamente sabia daquele valor da égua. E juntos eles venceram numerosas batalhas. Então a babieca morreu aos 40 anos. E a história do Cid e da babieca nos lembra que os atributos reais
não estão no físico, mas na nobreza do espírito. Tudo rapidinho, então, já que você falou isso aí, quanto tempo vive um cavalo, naturalmente? Boa pergunta, eu achava que era menos, mas eu acho que 40 anos é muito, anos, viu? Porra. É muito, né? De 25 a 30, ela viveu 40 anos. Então ela, poxa, é longeva. Cuidada, é longeva. Assim, registros, né? Estão falando aqui. É. Temos o cavalo do Simão Bolívar, o Palomo. O Palomo foi o cavalo mais famoso do libertador Simão Bolívar, né? Uma das figuras mais importantes da América do Sul. Disse que o equino teria sido dado ao Bolívar antes da Batalha de Boyacá, ocorrida em 1819, no território onde atualmente conhecemos como a Colômbia. Desde então, o Palomo acompanhou o Bolívar em suas campanhas de liberação nacional. E as ferraduras do Palomo são exibidas como honra no Museu Mulaló, localizado na cidade de Tumbo, na Colômbia. Temos o Incitatus, o cavalo preferido do imperador romano Calígula. Era um cavalo de corrida trazido da Espanha, de onde na época Roma importava cerca de 10 mil cavalos por ano. E o Incitatus tinha cerca de 18 criados pessoais. Esse é o tal do cavalo que ele nomeou senador? Isso, então olha só. Primeiro que o cavalo tinha 18 criados pessoais. Tá. Ele era enfeitado com um colar de pedras preciosas e dormia no meio de mantas de cor púrpura. Lembrando que a cor púrpura era destinada somente aos trajes imperiais. Então era um monopólio real e o cavalo estava lá, né, na cor púrpura. Foi-lhe também dedicado uma estátua do tamanho real de mármore com um pedestal em marfim. E conta a história que o Calígula incluiu o nome do Incitatus no rol de senadores e ponderou a hipótese de transformar ele em cônsul. Olha aí, cara. Calígula faltou naquele assunto de monarcas malucos também, né? Pois é, mas é que eu tava de... Era reis e não tinha... ele é imperador, não tinha imperador. Podemos fazer um de imperadores malucos. Poderia, porque era... Nero, Calígula, falta. Mas o Nero não botou fogo em Roma, então é verdade, aquilo mentira, então tem uma... Aquilo é fake news. Fake news do Império Romano. Exato. Fake news do Império Romano. Ou o Comanche, um nome famoso aí, ó. Um cavalo mestiço que fez parte da 7ª Cavalaria do general George Armstrong Custer, quando foi envolvido na Batalha de Little Bighorn, onde todas as tropas foram mortas pelos nativos liderados pelo Touro Sentado. Só que os soldados encontraram o Comanche gravemente ferido 2 dias depois da batalha. E aí o cavalo se recuperou, se tornou um mascote da 7ª Cavalaria e nunca mais foi montado. Quando ele morreu, ele foi dado um funeral militar completo e o corpo do Comanche é preservado no Museu de História Natural na Universidade do Kansas. Foi o único cavalo aí que sobreviveu daquela batalha. O único ser vivo que sobreviveu daquela batalha lá. Caramba! Porra! E eu queria perguntar pra vocês se vocês lembram dos cavalos fictícios aí da cultura pop. O que vocês lembram de cavalo? O X já tá botando aqui no grupo. O cavalo de fogo. O X já botou o cavalo de fogo? E o meu querido pônei? Tem o Zé, como é que chama aquele do... O que tocava o violão? Como é que chamava aquele? Pepe Legal. Pepe Legal. Pepe Legal. El Cabong, esse aí. Isso. Pepe Legal, você pode extrapolar pra Uni também, que é um equino da Caverna do Dragão. Um unicórnio já é um cavalo. Ser mágico, né? Sim, mas você pode chamar de cavalo. E o pé de pano do Pica-Pau. Aí o Marcelo grande pé de pano. Tem também o cavalo Ventania. De quem que é o cavalo Ventania? Você sabe? Cavalo Ventania? Do Zorro? O Ventania, ele tem asas e tem um chifre de unicórnio. Ele é todo misturado. Ah, da She-Ra? Exatamente, da She-Ra. Mas ele é um unicórnio. Você não pode ficar falando que unicórnio é cavalo. Peguei uma lista. Com asa. Peguei uma lista, olha só. Tem um cavalo incrível, que é o cavalo do Vingador. Que ele voa, só que quem tá voando com ele é o Vingador, porque o Vingador tem asa e o cavalo não tem. Esse era da hora, meu. Era bem legal. O cavalo bem bacana, mas era muito esquisito porque ele não tinha asa. Ele era como se o Vingador segurasse ele pela perna, né? Pela perna. Exato. O Vingador tinha que marombar a perna ali. O Vingador dá uma chave de perna nele e vai sair carregando o cavalo. Sai voando. O cavalo monta por baixo o Vingador. Exatamente. Fazia sentido nenhum aqui. E nos filmes aí, vocês lembram de algum? Do Zorro? Tonto. Não, Tonto é o companheiro do Zorro. Então não sei que não. Qual que era o grito que o Zorro fazia com o cavalo dele, gente? Silver.
Raiou Ai, garoto, aí. O Xi Silver. acordou, tava dormindo aí. Dudu, você lembra de um desenho que tinha, que era uns caras... Ai, cara, eles eram tipo uns cowboys, eles eram do espaço. Silverhawks. Não é Não era Silverhawks. esses? Ah, não, era um que Silverhawks era um... eles voavam. Era o... É Cowboys do Espaço mesmo. Era Cowboys do Era Espaço, que Cowboys do chamavam? Espaço? É que tinha os Acho que cavalos era. metálicos, Isso, é verdade. esse aí que eu tô lembrando. Adorava esse Essa negócio. era bacana mesmo. Chamava isso, a gente tem que achar. É Cowboys do Espaço? Não é? Galaxy Rangers. Galaxy Aqui, ó. Rangers. Galaxy é verdade. Rangers. E eles Muito tinham uns bons cavalos desenhos. da hora, Exato, que eram uns cavalos exato. metálicos, assim, já muito da hora. Que era o Thundercats com cavalos e seres humanos. Ele era um Thundercats, é verdade. E tem um no cinema também que ficou famoso, que é uma história real do Seabiscuit. Ah, sim. É o filme Aquele com cavalo o lá. Homem-Aranha lá, né? O Tobey Maguire. E acho que é, mas eu não vi esse filme, não. Eu sei Eu que esse também não vi, cavalo eu ficou sei que famoso, filme é era um esse, cavalo mas de não vi. corrida. E tem o famoso cavalo do Brasil que refugou na Olimpíada, o Paulo B, vocês lembram desse? Paulo B de Rouet, famoso esse Paulo B de Rouet. Não, mas é que nas últimas Olimpíadas teve um monte de problema com o cavalo também e eles cancelaram essa Ah, é? Não existe mais aquela prova? modalidade aí de usar animais, é. Tava na hora já, né? Passou da Que hora. absurdo também, né? Mano, porque você tinha que o cavalo Porque não se levar o adapta cavalo- rapidamente. Você tinha que levar o cavalo, tinha que ficar um mês com o cavalo lá. Tinha que levar o cavalo um mês antes. Sabe o que eu acho que tinha que fazer? Tinha que fazer que nem aquele filme lá do Em Busca do Cálice Sagrado, do Monty Python. Os cavaleiros vão fazer todo aquele Batendo percurso coquinho, atrás, né? igualzinho, batendo Isso. coquinho, E Ah, pulando. pula aí, pula no lago, pula no Exato. negócio. Excelente. É isso. Você quer fazer, faz você, meu caro. Nunca botar no É isso cavalo pra mesmo. fazer isso. Maravilha. Meu assunto era esse aí. Tá ótimo, Dudu. Excelente. Aprendemos muito sobre cavalo. Eu lembrei que eu assisti outro dia o filme do Napoleão e tem uma cena lá que é muito interessante, que eles estão, na hora que eles estão invadindo a Rússia, e aí o exército napoleão tá fudido ali, né? Só que eles chegam em Moscou e os caras tacaram fogo em tudo e tal, né? E aí o Napoleão fica na pilha pra perseguir o czar da Rússia lá. E aí um dos caras da tropa dele fala assim, ó, o negócio é o seguinte, o inverno tá chegando e os nossos cavalos não estão acostumados com esse clima. Ou seja, ele dá a entender que os cavalos dos russos estão acostumados. Estão Então acostumados, eles vão... é. Exatamente. Então, assim, a desvantagem deles era porque os cavalos deles não iam aguentar. Ia tudo morrer de frio. Enquanto os russos tinham lá os cavalos que aguentavam, né? Que loucura isso, cara. Pois O é. bicho é resistente mesmo. Adaptado ao ambiente. Isso aí. É, incrível. Tá ótimo, minha gente. O que a gente aprendeu hoje, então? Vamos lá. Eu aprendi que os mullets estão muito mais velhos que o próprio Alexandre. Pois é. Eu aprendi que a única coisa certa sobre a morte do Alexandre é que ele morreu de morte morrida. Vai, gente, eu lembrei aqui do Galaxy Rangers, não lembrava. Eu nem sei quem é. Pô, não é possível que você não lembre disso. Você não sabe o que era Galaxy Rangers? Não é da Menor época do ideia. Tom, não. Não é da época do Claro Tom, que não. é, cara. Passava isso na Xuxa, Era pô. assim, é assim. Da época do Tom? É mais o tom do que da minha. É. Eu lembro. Nossa, menor ideia, cara. Não é Aí, possível, pois é, cara. velho. Menor ideia. Eu acho que até tinha um brinquedo disso aqui, viu? Tinha uns bonequinhos disso. Tinha os cavalos, porque os Os cavalos cavalos. que eram legais. É. Tem muito cara de desenho da SBT. Não é desenho desse Desenho do SBT. desenho da SBT. Não faço a menor. Mas assim, o cavalo não era articulado. É, o cavalo não era articulado, não. Ele era Ele duro. ficava né? na mesma posição, duro, só que era bonito. Era bonito porque ele era brilhante, né? É, ele era demais. Os bonequinhos são bem daorinhos. Pô, é da hora Galaxy Rangers, cara. Quer dizer, da hora. Era, né? Quando eu tinha Veja 10 bem. anos de idade, pô, hoje em dia vai saber. Na nostalgia, né? Na minha cabeça tá muito louco. Temos que ver novamente pra ver É. Sky assistir de novo. É isso. Então é isso, chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. Fim das... E isso é complicado, porque é óbvio que é tudo ficcionalizado ali, né? Não tem muito como ser. Assustei, porra. Aconteceu que teve um. Acho que o Dudu espirrou. Eu espirrei, ué. Mas Ah,
Nossa senhora. Dudu espirra no microfone e fala longe do microfone. São coisas, né? Putz, eu estou usando um headset. Não tem como, porque que eu falo longe do microfone, eu posso fazer assim com o microfone, eu falo longe e volto. Headset. Alexandre Longo, o maior que o mundo já viu. 3 horas de filme que o Chinão não assistiu. Alexandre Longo, o maior que o mundo já viu. 3 horas de filme que o Chinão assistiu. Alexandre, oh, oh. Rei como ele não tem, guerreiro e filósofo com cabelinho de He-Man. Alexandre, oh, oh. Rei como ele não tem, guerreiro e filósofo com cabelinho de He-Man. Alexandre, oh, oh. Rei como ele não tem, guerreiro e filósofo com cabelinho de He-Man. Fim da sessão.